Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos aproveitar as propriedades que nós aprendemos sobre as proporções e começar a resolver problemas e aprender algumas coisas novas. Por exemplo, números diretamente proporcionais. Vamos lá, vamos começar resolvendo um problema 1, na verdade é um sistema. Um sistema simples, que é o seguinte, ó, eu tenho um sistema com 3 variáveis. Eu tenho x, o y e z igual a 30. E a outra informação que eu tenho é que x dividido por 7 é igual a y dividido por 3, que é igual a z dividido por 5. Como eu acabei de falar em proporções, a leitura dessa segunda informação pode ser feita assim. X está para 7, assim como y está para 3, assim como z está para 5. Bom, o que nós vimos nas aulas anteriores foi o seguinte: se eu tinha uma proporção assim, A está para B, assim como C está para D, era o mesmo que escrever que A mais C está para B mais D, assim como A está para B e C para D. Nós provamos isso e vimos isso em aulas anteriores. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar esse recurso. O que eu sei? Se eu somar x com y com z é 30, e tenho essa outra informação, usando a propriedade que eu vi na semana passada, eu sei que x mais y mais z, isso tudo sobre 7 mais 3 mais 5, está para x mais 7, y mais 3 e z mais 5, z sobre 5. Agora vamos lá, vamos pensar um pouquinho. X mais y mais z eu tenho aqui, ó, é 30. 7 mais 3 é 10, com 5 dá 15. Então, eu já sei que x sobre 7 é 30 sobre 15. Olha só, 30 é o dobro de 15. Então, x que eu procuro é o dobro de 7, que é 14. Muito bem. Daqui eu já vejo que, se a razão tem que ser a mesma, o meu y é o dobro de 3, que é 6, e o meu z é o dobro de 5, que é 10. Então, o meu sistema está solucionado. Eu encontro x 14, y 6, z igual a 10. Uma outra maneira de pensar nesse problema é da seguinte forma. Suponha que eu tenho um bloco, e esse bloco equivale a 30, o número 30. E eu sei que desse número 30, o x tem direito a 7 pedaços, o y tem direito a 3 pedaços e o z tem direito a 5 pedaços. Então o que eu fiz? O total de pedaços, ó, 7, 3, 5, tem que dar 15. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz um retângulo aqui com 15 pedaços. Só que, como a soma de x com y z tem que ser 30, cada pedacinho vale 2. Aí se esse aqui tem que ter 7 pedaços, eu vou e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá, ele tem 7 pedaços, então ele tem 7 vezes 2, 14. Esse aqui, ó, tem direito a 3 pedaços. 2, 4, 6. E o z tem direito a 5 pedaços. Então, efetivamente, o que eu fiz? Peguei o 30, dividi por essa soma aqui. Vi que dá 2. 7 pedaços para o x, 3 pedaços para o y, 5 pedaços para o z. Agora, como é que eu concluí que esse x tem 7 pedaços? O y tem 3 pedaços e o z tem 5 pedaços. Porque eu estou falando de sequências que são diretamente proporcionais. Vamos entender, então, quando duas sequências são diretamente proporcionais. Me acompanha. Aqui a gente define
duas sequências numéricas são ditas diretamente proporcionais, eu vou dar um destaque aqui grifando, ó, diretamente proporcionais, quando o quociente de seus respectivos termos é constante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, ó, se você tem uma sequência, eu chamei essa sequência de S1, dos números A, B, C e D, e você tem a sequência dos números X, Y, Z e W. Se a razão A sobre X, B sobre Y, C sobre Z e D sobre W for sempre a mesma, essas duas sequências são ditas diretamente proporcionais. E aqui, na verdade, essa razão vai ser igual a um determinado número, K, que vai chamar a constante de proporcionalidade. Então aqui, ó, vamos voltar lá para o nosso problema. Voltando para o nosso problema, o que eu tenho é isso, ó. Eu tenho uma sequência X, Y, Z. Tem outra sequência 7, 3, 5. Isso aqui me diz que esta sequência numérica e essa sequência numérica são diretamente proporcionais. Então, X está para 7, como Y está para 3 e Z está para 5. Então, por isso que eu consegui resolver pensando daquela maneira. Vamos fazer mais um problema para a gente aprender isso melhor. Bem, nosso problema é o seguinte. Vamos fazer a leitura juntos. As idades de um pai e seus dois filhos são diretamente proporcionais aos números 27, 14 e 11, respectivamente. Se a soma de suas idades é 104, determine a idade de cada um deles. Ora, se eu fizer o seguinte, ó, se eu chamar de P a idade do pai, se eu chamar de F1 a idade do filho 1 e F2 a idade do filho 2. Esse problema pode ser resumido ao do exercício anterior. O que eu sei? Que P mais F1 mais F2 é igual a 104, porque ele diz aqui, ó, que a soma de suas idades é 104. Mas tem outro detalhe. O que está sendo dito também? Que essas idades são diretamente proporcionais aos números 27, 14 e 11. Então, o que você sabe? Que P sobre 27 é igual a F1 sobre 14, que, por sua vez, é igual a F2 por 11. Olha só, o que nós acabamos de ver? Nós acabamos de ver o seguinte, que se as grandezas são diretamente proporcionais, as razões são iguais a uma constante de proporcionalidade. Então, P sobre 27 é um K qualquer. Sim ou não? Então, esse P, que é a idade do pai, é um 27K. De forma análoga, o que é o F1? O F1 é 14K. E o que é o F2, que é a idade do filho 2? É 11K. Então, o que eu sei? Que 27K mais 14K mais 11K, isso tudo tem que dar 104. Então, fica fácil de descobrir quem é a constante de proporcionalidade. Ó. 27 mais 14 mais 11. Então, a gente vai fazer a conta. Ó. 14 com 11 dá 25. 25 com 27 dá 52. Eu tenho 52K igual a 104, de modo que eu acho que o K é 104 dividido por 52, que é 2. Acabou. A idade do pai. 27 vezes o K, que é a constante de proporcionalidade. A idade do pai é 54. O filho 1. O filho 1 é 14 vezes K. Então, o filho 1 tem
14 vezes 2, que é 28. E o filho 2, que tem 11K, ele tem 11 vezes 2, que é 22. Está aí, determinado as 3 idades. Um abraço, até a nossa próxima aula.